Olá pessoal, bom dia, boa tarde, galera do segundo ano. Vamos aqui com mais uma aula de sociologia, tá certo? Pessoal, na última aula gravada, né, por mim, a gente trabalhou a questão das castas, não é isso? Foi sim. E aí hoje nós vamos falar rapidinho, né, dos estamentos, certo? E na próxima aula a gente fala das classes sociais, tá bom? Bom, pessoal, primeiro que está se aproximando, né, o tempo das nossas avaliações, deixa eu arrumar aqui minha gola. E quanto a isso, logo logo eu vou passar alguns trabalhos para vocês, tá bom? Estamos retornando essa semana às aulas presenciais, inicialmente com terceiros anos, mas logo logo também, se as coisas continuarem melhorando como estão, o segundo ano também estará de volta lá na escola, tá certo? Bom, então a gente vai partir para a aula, ok? A aula de hoje também tem atividade, tá bom? Tá ruim aqui só por causa do reflexo do meu óculos. Mas vamos lá, a gente vai tentando aqui. Você sabe que eu estou olhando para vocês, né? Então vamos lá. Começando a falar sobre os estamentos. Pessoal, primeiro nós temos aqui esta imagem, né? Uns estamentos representando, né, os estamentos. Cadê? A mão é essa daqui. Aqui embaixo, volta. Aqui embaixo são os vassalos ou os servos, enfim. Mais acima, né, a nobreza, enfim. Aqui é um exemplo apenas, tá? O clero e lá em cima o rei, né? Mas na verdade a gente vai trabalhar com uma forma de organização social um pouquinho diferente dessa, tá bom? Então, na nossa organização aqui que a gente vai trabalhar na aula de hoje, nós temos lá em cima, no lugar do rei, nós temos, no caso, a igreja, ok? Vocês perceberam que essa imagem é espanhol, né? Nós temos a igreja, tá certo? Lá no topo da pirâmide, lá em cima. E na classe, digamos assim, no estamento intermediário, nós temos os nobres, tá certo? Os cavaleiros, né? E aí o rei se aplica essa nobreza. E embaixo os vassalos ou os servos, tá bom? Então vamos começar a nossa aula. Bom, pessoal, para a gente compreender, né, o que foram os estamentos, nós temos que compreender, e eu vou diminuir aqui essa janela, que está um pouquinho grande, abrindo aqui o slide, me perdoem, que é tudo assim, galerinha. Então nós vamos compreender, tá certo? É, os estamentos a partir do seu contexto, ok? Os estamentos foram um tipo de organização social que ocorreu sobretudo na Europa medieval, tá certo? Fica mais fácil de nós compreendermos os estamentos lá, ok? Então, qual é o contexto da Europa medieval? É um continente tomado por ideias religiosas, na qual a mentalidade religiosa dominava, né, aquele período. Enfim, nós tínhamos uma igreja muito poderosa, tá certo? Nós tínhamos relações sociais e classes, ou digamos assim, ou estamentos, né, enfim, bem estabelecidos e de maneira muito rígida, tá certo? E aí, vocês, eu creio que já assistiram aula, né, já viram esse conteúdo da Idade Média em história, então isso facilita o entendimento para vocês, ok? E aí nós temos, né, como nosso segundo tópico aí desse slide, né, dessa lâmina, a divisão social, certo? No período medieval ou dentro dos estamentos se dão a partir de dois parâmetros principais, certo? Ou de duas questões principais. Que questões, que parâmetros eram esses, Vinícius? Eram esses, pessoal. Primeiro, a divisão social se dava a partir da posse de terras. Então, existia divisão daqueles que tinham terras, que detinham a posse das terras, e aqueles que não tinham. Tá? Quem é que detinha a posse das terras? A igreja, certo? E os nobres, a nobreza, o rei, os cavaleiros, enfim, os guerreiros. E quem não tinha ou quem não detinha a posse de terras? Nesse caso, os servos. Né? Os servos eles moravam nas terras do seu senhor feudal, né? Ou dos nobres, enfim, certo? Então, o senhor feudal, não, o nobre, ele deixava o servo morar em suas terras. Então, a primeira questão sobre a divisão social nos estamentos é a divisão entre aquelas classes. Eu vou usar o termo classe para ficar mais fácil para vocês, tá bom? Entre aquele grupo ou aquela classe que tinha as terras, tinha posse de terras, e aqueles que não tinham, tá bom? E o segundo parâmetro, né,
é, no caso, a importância dessa classe ou desse grupo perante Deus. Como assim? Vamos lá, nós temos três grupos principais. Três, aqui fala quatro, né? Nós vamos falar de quatro, mas três grupos principais, três grandes grupos, né? A igreja. Então, perante Deus, teoricamente falando, a igreja tem um papel importante? Sim, a igreja ainda hoje é tida, né, e nesse caso me referindo à igreja católica, tá certo? É tida como um representante de Deus na Terra, né? E aí depois nós tínhamos os nobres, né, que, segundo a mentalidade daquela época, né, os nobres eram nobres, detinham terras, enfim, porque Deus assim quis, né? Então, é como se Deus também fosse responsável, né, o ser divino fosse responsável por essa divisão social, né? Então, um critério era você ter terra e o outro critério era a importância segundo Deus. Então, naquele período foi construída a ideia de que os nobres e a igreja tinham muito mais importância diante de Deus do que os servos, por exemplo, que na prática eram quem trabalhavam e sustentavam toda a sociedade. Tá certo? E aí nós temos aqui as quatro classes descritas, pessoal. Né? O clero, que é a igreja, né? A igreja católica, os nobres, né? Os reis, enfim, os príncipes, né? Os cavaleiros, enfim, aquela coisa toda. E os comerciantes, né? É uma outra classe que a gente coloca, né? Aparecendo aí dentro dessa sociedade, porque existiam comerciantes, tá certo? E também os camponeses que estavam lá na base, junto com os comerciantes ou com os pequenos comerciantes, tá bom? Os comerciantes começam a ganhar mais importância já no final da Idade Média, quando as cidades começam a retomar sua importância, porque o período medieval é um período extremamente agrário, ou seja, as pessoas estão rural, as pessoas estão ligadas à posse da terra e à produção de alimentos a partir da terra. Então, a sociedade feudal é praticamente construída em cima dessas relações. E os comerciantes passam a ter mais importância já no final da Idade Média, certo? Quando as cidades começam a crescer mais, quando as cidades, que existiam cidades, tá? Quando as cidades começam a ser mais importantes, começam a crescer, a ter mais influência, que os comerciantes começam a aparecer ainda mais. Okay? E por fim, né, nessa lâmina, informando que cada parte, né, cada parte, o nome estamento vem disso, cada parte da sociedade, o clero, a nobreza, os comerciantes e os camponeses, né, cada classe dessa, enfim, categoria dessa era chamada de estamento. Né? E cada estamento tinha um conjunto de regras, direitos e deveres. Okay? Então, qual eram os direitos, ou melhor, os deveres da igreja? Era rezar, né? Fazer com que as pessoas se aproximassem de Deus. E quais eram os direitos? Receber o dízimo, não pagar imposto, ter boa parte das terras europeias, enfim, uma série de privilégios. E os nobres, né? Quais eram os deveres? Os deveres era proteger a igreja, era proteger a fé cristã, era proteger uns aos outros, né? No caso, nas relações de vassalagem, tá certo? Então, relação de vassalagem era um nobre com outro nobre, geralmente um com mais poder econômico e militar, né? Que tinha, digamos assim, essa relação com o que tinha menos poder econômico e militar. É como se pegasse um grande senhor feudal que tinha muitas posses e ele pegava os senhores feudais menores do que ele, né, em termos de poder e influência, digamos assim, e fizesse um acordo de camaradagem, né, no qual, quando aquele senhor feudal menorzinho, digamos assim, precisasse de proteção, de defesa, de auxílio, o grandão iria ajudá-lo. E quando houvesse um caso oposto, o mesmo ocorreria, tá certo? Não sei se vocês assistiram a série Game of Thrones, mas ela trata muito dessas relações de vassalagem, tá certo? E os deveres também, né, dos nobres era ir à guerra, defender a igreja, defender a fé cristã, né, os deveres uns com os outros nessa relação de vassalagem, e os direitos, né, era recolher impostos dos camponeses e dos comerciantes, né, e repassar parte desses impostos para a igreja, talvez como dízimo, né, através da prática do dízimo, certo? E os deveres dos comerciantes e camponeses era pagar imposto, certo? Basicamente isso, trabalhar e pagar imposto. E os direitos? Basicamente não existiam, ok? Não existia muito direito, eles pagavam imposto, eles trabalhavam, enfim.
havia uma série de direitos que eles tinham na relação diretamente com o senhor feudal, com o dono das terras em que eles moravam, mas eu não vou entrar nisso porque esse é um assunto mais para aula de história, tá certo? Vocês já com certeza já viram isso para não confundir a cabeça de vocês, ok? E todas essas regras, esses direitos e deveres eram considerados naquele período como algo natural, né? Fazia parte da natureza humana, tá certo? E eram determinados por Deus. Então era Deus que dizia que a igreja era para rezar, que a igreja não era para pagar imposto, que a igreja era para recolher o dízimo. Era Deus que dizia que o nobre podia recolher o imposto dos servos e repassado para a igreja. Então toda essa organização ela sempre tinha aquela ideia, né, com base de sustentação, que era a ideia de que Deus assim o quis, tá certo? Opa, passando errado aqui. E aqui vamos falar mais um pouquinho, né, desses direitos e deveres. Né? O clero, a igreja eram responsáveis, né, pela proteção espiritual de toda a sociedade, eram os mais beneficiados, isentos de impostos e arrecadavam dízimo. Então era a classe privilegiada desse período e nessa organização estamental, tá certo? A nobreza, né, eram os donos da terra, assim como a igreja, arrecadavam impostos dos comerciantes, impostos dos artesãos e camponeses e dividia esses impostos com o clero. Tá certo? E os servos, né, que eram os camponeses, deviam taxas, né, devia pagar taxas e tributos, né, enfim, aos senhores e não gozava de nenhum privilégio, não tinha nenhum privilégio mesmo. O negócio era só trabalhar, pagar taxa, pagar imposto e pronto, tá certo? E tendo como base de sustentação, né, a ideia de que as coisas aconteciam assim porque Deus queria, tá certo? E segundo a ideia da igreja, né? E aqui nós temos é, mais uma lâmina. Aqui, já perto de terminar essa aula, pessoal, esse assunto é muito curto, ok? Então, o sistema estamental ele era realmente bem mais aberto se comparado ao de castas, certo? Ele impõe rígidos obstáculos, mas não impossibilita a mobilidade social. Vou discordar um pouquinho aqui desse próprio slide, né? Como é que a mobilidade social se dava nesse período? Os nobres, né? Porque assim, a Igreja Católica ela é composta por homens, né? Então os padres não se reproduzem. Você não nasce filho de padre e se torna padre. Então, quem é que se tornavam os padres? Quem eram os padres da época, né? As pessoas da igreja? Eram os filhos dos nobres, né? Que não se casavam, se dedicavam à fé, enfim, por questões também, interesses do seu pai, o que fosse, entravam para a Igreja Católica, se tornavam padres, se tornavam bispos, enfim, certo? Então, a única mobilidade social que era possível nesse período era essa: o filho de um nobre se tornar um padre. Era isso, né? O nobre se tornar parte do clero. Não existia outra maneira de mobilidade social que não fosse essa, ok? E o camponês ele podia se tornar nobre de maneira alguma. A questão de nobreza era algo de nascimento, era hereditário, né? Eu nasci nobre, meu filho vai ser nobre e aí vai, tá certo? É, enfim, né? E o nobre ele poderia se tornar um camponês, perder as riquezas? Não, porque nobreza era um título, né? Como eu disse, hereditário, você não perderia esse título, ok? Então a mobilidade social era praticamente inexistente nesse período, né? E esse período, né, dos estamentos era um período em que a Europa passava por muitas mudanças, né? Antes, pode-se dizer até que havia uma sociedade de castas na Europa, e aí a partir dos estamentos foi um período, enfim, que a Europa passava por muitas mudanças, que depois, lá na frente, culminou, tá certo, com o início do capitalismo, né? O chamado capitalismo primitivo, quando as relações comerciais começaram a correr de maneira maior e mais rápida, digamos assim, se comparado a esse período aqui dos estamentos, ou até o início da Idade Média, certo? Chamado de Alta Idade Média. Segundo, pessoal, a gente está encerrando de fato já essa aula, eu disse que é algo muito curto, e lembrando que tem atividade, né? Segundo o sociólogo brasileiro Raimundo Faoro, a sociedade brasileira, né, nossa sociedade, ela foi moldada, ela foi criada, ela foi construída de acordo com critérios estamentais, ou seja, com critérios como esses, né? As classes bem divididas, sem mobilidade social, baseado em tradição, baseado em aspectos como posse de terra, certo? Que no caso da colonização brasileira, os colonos, né, os senhores de engenho,
né? Era até um nome parecido com o senhor feudal, mas os donos de terras, aqui eram senhores de engenho, donos de escravos, eles tinham a posse das terras. Então, a sociedade brasileira foi criada em cima desses critérios, como posse de terra, como tradição, patriarcalismo, tá certo? Aí nós temos, né, falando na própria lâmina, né, a prática do patrimonialismo, ou seja, o meu patrimônio é que define quem eu sou, a classe a qual eu pertenço, a minha importância, os meus direitos e deveres, né? O tipo tradicional de dominação, ok, existente aqui no Brasil desde o período colonial, tá certo? E esse tipo de dominação diz respeito à forma como os governantes agem em benefício próprio. Tá aqui tá escrito provado, tá? Mas era privado a regranditação. Então, até hoje, pessoal, os governantes, todos eles, ou 99% deles, eles agem, né, como se fossem donos do local em que eles governam, seja o Estado, seja o município, seja o ente federal, né, a federação, apesar, né, de que as coisas têm mudado um pouco mais, existem outros órgãos, né, que tornam mais difícil essa prática, mas ela ainda existe. E principalmente na história brasileira, na República Velha, isso é muito forte mesmo, tá certo? Então, o Brasil ele foi moldado, ele foi construído em cima desses critérios do que? Do patrimônio, da tradição, da dominação e também do patriarcalismo, no qual o homem é o centro da sociedade, o centro da família, enfim, todas essas questões. Ok? Mas isso, patriarcalismo é um assunto já para um outro momento. Tá bom? Espero que a aula tenha sido proveitosa, que vocês tenham gostado. É uma aula muito simples, curta e direta, porque realmente os estamentos é algo simples. Para compreendê-los é só compreender praticamente a sociedade feudal. Tá certo? Tem as atividades aqui e na próxima aula gravada, né, nós teremos um assunto, né, falando das classes sociais, perdão, sociedade dividida em classes. Tá certo? Um abraço, se cuidem, até a próxima aula. E se der tudo certo, logo logo nós estaremos juntos em sala de aula mais uma vez. Espero que vocês estejam ansiosos por isso, tá bom? Um abraço, galera. Valeu, até a próxima.